Eu já morri com a estaca no meio dos peitos, com um fã obcecado, que era eu mesmo, na verdade. Agora, terceira vez. Vampiro eu morria também. Com sol. Outro dia eu tava no YouTube e me apareceu um make-off do clipe Conexões de Máfia do Matuê. Eu cliquei pra assistir e no certo momento o Matuê fala um pouco sobre as vezes que ele já morreu nos clipes dele. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo já são 6 clipes dele que em uma hora ou outra ele acaba indo de Vasco. O que acabou fazendo eu me questionar se isso tinha alguma simbologia por trás, até porque geralmente sempre tem algum significado quando é o Matuê fazendo, principalmente nos clipes dele. Se você vê o canal do Vitruviano, por exemplo, ele sempre mostra uma visão mais profunda voltada aos clipes do Matuê. E eu acho impressionante, mano, o quanto que esse cara pensa nos roteiros dos clipes dele, nos detalhes, simbologia e a atmosfera que ele cria em volta das músicas que ele faz. Esse vídeo viralizou em 2018 e se tratava de um show do Matuê onde ele teria supostamente levado tiros em cima do palco enquanto cantava. E não demorou muito para começarem a especular que o Tuezinho teria batido as botas, porque depois desse vídeo aparecer em todo canto, o Matuê simplesmente desapareceu, deixando só aquele mistério no ar, a rapaziada se perguntando o que teria acontecido, páginas de rap divulgando mais e mais a notícia, e outros já imaginavam que era tudo marketing, mas de qualquer forma esse era o assunto do momento, e levantou muito o nome do Matuê, até que no dia 24 de dezembro de 2018 foi publicado no canal da 30 para 1 a música A Morte do Autotune. Tuezinho do 085. E o clipe dessa música traz uma visão do Matuê e do dia a dia dele como se a gente estivesse ali acompanhando a rotina dele de perto, tanto nos bastidores quanto de forma mais individual mesmo, mostrando ele enquanto acorda ou nos estúdios fazendo música, nos shows e camarins dele, e na maior parte do tempo sempre com a atmosfera meio melancólica, seja em momentos que mostram ele meio que parado no tempo, sozinho no mundo dele, enquanto tá todo mundo vivendo sua vida no meio do rolê, ou até quando ele entra no banheiro sozinho pra jogar água no rosto, trazendo uma visão mais pessoal e introspectiva dele. Na parte final desse clipe, ele aparece fazendo um show, geral gravando e curtindo a vibe, até que um cara encapuzado se mistura no meio da galera, saca um revólver e acerta um tiro no Matuê em cima do palco. Passam as imagens meio que em forma de retrospectiva do próprio clipe, até que no final revela que o assassino do Matuê era o próprio Matuê. E nesse ponto, o vídeo que viralizou com a suposta falecida do Matuê em um show, vocês já sabem que foi gravado no cenário desse clipe, durante as gravações desse clipe e no intuito de fazer o marketing dessa música. E esse foi o primeiro clipe onde o Matuê retrata de forma artística sua própria morte, e foi a partir daí que começaram as sequências de morridas do Tuezinho do 085 nos clipes. Inscrições especiais a prazer. Chique elegante, roubando meu brinco. Leva minha história, eu acho uma saída. Pode pro escapamento estralar. E na parte final de A Morte do Autotune, o vídeo encerra com a seguinte frase: à proporção que o homem exterior se destrói, o homem interior se renova. E guarda essa frase do final desse clipe porque isso tem tudo a ver com toda a atmosfera desse trabalho dele, toda a história que ele quis passar e também tem a ver com as outras mortes que ele traz dele mesmo nos outros clipes. Mas a gente vai falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo ainda. Só que antes, vamos relembrar a segunda vez que o Matuê acabou assinando com o Vascão em um clipe dele, que foi na música Quer Voar. Passa o bico, põe no ar. Lançado 3 anos depois de A Morte do Autotune, nesse clipe eles fazem experimentos em pessoas na finalidade do que me parecem transformar pessoas em vampiros. Em paralelo, mostra imagens do Matuê andando de carro, moto e cantando enquanto ele olha direto pra câmera, diferente de A Morte do Autotune, que parece ser mais um compilado de imagens. Aqui em Quer Voar, já tem mais essa pegada estética de um clipe normal. E depois de aparentemente coletarem o sangue do Matuê, na sequência injetam esse sangue em outro humano que tá andando em uma esteira, e na mesma hora de imediato ele já se transforma em um vampiro e começa a correr boladão, igual um maromba depois de tomar o suco. E quando chega a noite, começa uma espécie de ritual / lutinha de vampiro, sem perder a amizade, e quando eu digo que é sem perder a amizade é porque realmente é sem perder a amizade, até porque o mano que tava no meio da briga enfiou uma estaca de madeira no peito do Tuê, o que faz ele morrer na hora e acabar parando numa espécie de limbo, um lugar todo branco, sem nada, só ele lá sozinho, até que o Tuê revive, mas só que já transformado em um vampiro. E na mesma hora ele já se levanta debrulhando na porrada o mano que enfiou o pau nele, só que ao invés de reagir, o mano que tá apanhando do Tuê só sorri e aparentemente fica feliz de ver o Tuezinho transformado.
E já seguindo nessa mesma vibe mais sombria com vampiros, 2 meses depois de Quer Voar, no dia 8 de setembro de 2021, saiu o clipe de Groupies, com Matuê, Teto e Dodge, onde mais uma vez tem o Matuê virando estampa de camisa. E o clipe já começa com os 3 entrando em um carro, aparentemente sendo super celebridades, com algumas fãs querendo atenção, junto de uns paparazzi tirando foto. Mas o engraçado aqui é que eu acho que talvez tenha faltado figurante pra dar um realismo maior nessa cena, porque eu reassistindo o clipe pra trazer nesse vídeo, percebi o quão vazio tá esse cenário. Tipo, eu acho que tem umas 3 ou 4 fãs ali na porta do carro e uns 2 paparazzis, mas os caras tão passando por eles como se tivesse lotada de gente e como se fosse muito difícil entrar nesse carro. E eu nem preciso falar, né, que se fosse na vida real, o quanto que esses caras tava sendo cuzão de não parar pra dar atenção pra 3 ou 4 fãs ali sozinha, mano. Ou então pelo menos agir normal pra entrar no carro. Mas ser normal pra quê, né, se nem a motorista deles tá pura. E assim que eles entram no carro, ela vira a cabeça pra trás e dá um sorrisinho bizarro, iniciando assim a música do clipe. E aqui nesse trabalho deles, já diferente dos outros clipes que eu citei, o foco é muito maior em contar uma história do que propriamente mostrar os artistas cantando. Mas mesmo assim, eles intercalam bem a montagem das cenas, entre a história rolando e os artistas interpretando a música. Agora voltando pro clipe, nessa história a motorista deixa eles no que parece ser um hotel, onde eles entram pra se hospedar, e já de cara todas as funcionárias desse local aparentemente tomaram da mesma droga que a motorista deles, porque ficam todas olhando pros 3 com um sorrisinho e olhar de psicopata, até que começa uma super festança nesse lugar e todo mundo começa a morrer. Primeiro o Dodge, que sobe pra um quarto acompanhado de uma das funcionárias e ela mata ele, depois o Teto, que sobe com 2, mas se depara com o Dodge falecido e acaba correndo pra avisar o Matuê, que por algum motivo não acorda com o Teto sacudindo ele todinho, mas assim que matam o Teto na frente dele, ele finalmente abre os olhos e reage. Só que aí já não adiantava muita coisa, porque todas as mulheres desse local eram vampiras e acabam pegando o Matuê sem dificuldade nenhuma. E assim mais uma vez ele vai jogar no Vasco. Porém, as mulheres desse local reúnem os 3 e começam um tipo de ritual que ressuscita eles, mas agora eles revivem como vampiros. E eu não sei se você percebeu, mas a história de Quer Voar e Groupies tem uma certa ligação. Na minha visão, a história do clipe de Groupies se passaria antes da história do clipe de Quer Voar. E pra finalizar toda essa saga de vampiros, onde de uma certa forma o Matuê faleceu já 2 vezes, mas reviveu, a música Vampiro, com Matuê, Teto e Will, seria inicialmente lançado com um clipe que daria fim nessa saga. E no final do clipe dela, o Matuê morreria queimado com o sol, onde ele chegou a falar aí no make-off de Conexões de Máfia. Mas infelizmente tiveram aí complicações na produção desse clipe, e eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o Matuê chegou até a pensar em cancelar o lançamento dessa música, que por fim acabou sendo lançada só o áudio dela no canal da 30/1, e com a artezinha ali simples do Will, Teto e Matuê pegando fogo, em referência ao que seria o final do clipe dessa música. E eu acho que dá pra fazer um vídeo aqui só sobre essa época que o Matuê trabalhou essa estética de vampiro nos clipes dele. Então comenta aí se vocês querem ver um vídeo sobre isso, que caso eu veja que vale a pena trazer aqui pro canal, eu faço. Agora, continuando a sequência de morridas do Tuê, vamos pro próximo clipe, que esse aqui, mano, foi quase um filme. O mais puro absolute cinema. E sim, eu tô falando do clipe da música Conexões de Máfia. Na corrente meu relógio tem branco e Uma música que carrega um feat com o Hit The Kid, um rapper gringo dos Estados Unidos, onde o público já esperava por uma cota esse lançamento, que por anos só ficou nas prévias vazadas, mas quando finalmente soltaram, trouxeram uma puta produção por trás, totalmente fora da curva, ainda mais baseado na cena do Trap BR. O clipe, lançado em abril de 2023, se passa em épocas mais antigas e é muito baseado na estética de filmes como Scarface ou séries como Peaky Blinders, onde já se inicia com a briga de gangues e que no meio de uma gangue tem uma criança que já não basta ser criança, ela ainda tá na linha de frente da gangue e carregando um taco de beisebol, o que faz muito sentido, né? Numa guerra onde só tem maluco armado, alguém leva uma criança na linha de frente com bastão e fé. Então rola um tiroteio e quando corta já mostra que essa gangue com a criança acabou perdendo a guerra, e em sequência a gente vê que esse moleque é filho do líder dessa gangue, e além disso, ele seria o próprio Matuê, só que criança, que acabou perdendo o pai. Então corta pro Matuê já adulto, chegando com a mulher num jantar em família, e em poucos segundos a gente vê que o pai da mulher dele é o mesmo mafioso que assassinou o pai dele. Então o Tuê falece o próprio sogro na frente da família da mulher inteira e da própria mulher e pega o anel do cara, lá ele, que é o mesmo anel que esse cara pegou do dedo do falecido pai do Tuê assim que assassinou ele lá no início do clipe. E isso não faz muito sentido pra mim, porque o Matuê deveria ser grato por esse cara, já que ele não matou ele quando ele era criança, ainda deu a filha dele pro Tuêzinho se casar, enquanto o louco e irresponsável do pai dele fez foi jogar ele no meio de um tiroteio na linha de frente com bastão de beisebol e foda-se. Mas enfim, no decorrer do clipe o Tuê, depois de cantar em cima da mesa com um cadáver,
cadáver, recebe uma ligação do Rich the Kid, que participa finalmente da história do clipe só pra avisar que a esposa do Tuê estaria envolvida com o inimigo dele. Na sequência já corta pros inimigos do Tuê invadindo a casa dele enquanto começa uma trocação de tiro, idêntica ao final do filme Scarface, e depois do Matuê executar todo mundo sozinho, chega a mulher dele armada e mete um tiro no peito dele. Mas antes ele entrega o anel do pai dela, lá ele, que era do pai dele, já sabendo que ela vingaria o pai dela assim como ele vingou o pai dele. E é nesse momento que a gente tem a revelação que a mulher do Tuê era filha do cara que ele fez IDF. E por mais que aqui na minha narração da história eu já tenha dado esse spoiler, essa informação é um plot twist no clipe que só é revelada mesmo no final. Mas mano, brincadeiras à parte, esse clipe sim tem uma atmosfera muito foda e é cheio de simbologias que remetem a um significado. E todo o roteiro dele, criação do ambiente, visual, é bem pensado em prol de passar uma mensagem. E isso é muito foda, por isso que esse clipe pra mim é o maior absolute cinema que eu já vi na história dos clipes do Trap BR, tá ligado? Chegando agora no último clipe do Tuê lançado até agora, onde ele também assina com o Clube de Regatas Vasco da Gama Futebol Clube. Eu não sei se você já pegou mais ou menos aí a visão do porquê ele falece tanto nos clipes dele, mas aqui tá um pouco do porquê. E nesse próximo clipe a gente vê o Tuê não morrendo só uma vez, mas sim 7 vezes. E é claro que eu tô falando do clipe dele na música Crack com Mucilon. Você no braço, meu mano, eu sou... E começa assim como a morte do Autotune, com o Matuê acordando, só que aqui trazendo a atmosfera e uma vibe muito mais pra cima, e até cômica também. E no decorrer desse clipe também vai mostrando a rotina do Matuê, parecido com o que a gente viu ali em Morte do Autotune. Só que diferente de todos os outros clipes, que o Matuê sempre morre no final da história, aqui já no começo ele falece com a luz de estúdio caindo em cima dele enquanto ele gravava um comercial. Só que assim como em vários outros clipes, aqui ele também revive, porém voltando pro início do dia onde o clipe se inicia. E essa pegada aqui eu acho muito da hora, me lembra bastante aqueles filmes onde o personagem principal vive em um looping, revivendo o mesmo dia até resolver algum mistério, e com certeza foi nisso que ele se inspirou pra criar esse roteiro. Mas agora voltando pra história, assim que o Tuê acorda, no mesmo dia depois de morrer, a gente percebe que cada vez que ele revive, as mesmas coisas se repetem, só que variando a forma como elas acontecem. Então nessa segunda vida dele, por exemplo, enquanto ele grava o mesmo comercial que deu fim à vida dele anterior, dessa vez a mesma luz pifa, porém não cai em cima dele como anteriormente. Só que o que rola de igual todas as vezes que ele revive aqui, é que no fim do dia ele sempre vai acabar batendo as botas. Então aqui a gente vê ele morrendo com a explosão de uma torradeira, vê ele se matando também acidentalmente por não saber manusear um Presto Barba enquanto faz a barba, depois ele falece com a explosão no forno de um fogão, e se eu fosse ele eu não pisava mais nessa cozinha. Mas mesmo longe da cozinha o homem morre de novo, e agora caindo da janela de casa, e na real jogaram um bonecão pela janela, mas vamos fingir que ali era ele. Depois ele falece engasgado ou envenenado depois de tomar um cereal de café da manhã, cheio de leite na boca, e por fim, mais uma vez ele revive e passa de novo pelo mesmo dia de sempre. E aqui a gente vê que ele já tá calejado de tanto morrer, sabe até como burlar a morte, e no momento em que mostra ele gravando aquele comercial do início do clipe, aqui ele já desvia da luz que cairia em cima dele e continua seguindo o dia dele normal. Mas como independente do que ele faça, ele sempre acaba virando saudade, de repente vem um carro e atropela ele na rua. E lembra que eu falei que esse clipe começa parecido com o clipe de A Morte do Autotune? No final dele é a mesma coisa. Assim que o Matuê falece pela última vez, acaba reprisando algumas imagens meio que em forma de retrospectiva do próprio clipe, até que no final revela que o assassino do Matuê era o próprio Matuê que tava ali dirigindo o carro. E trazendo todos esses resumos dos clipes dele nesse vídeo, fazendo também aquele grande trabalho de pesquisa padrão som de cria, eu fui atrás de entender um pouco mais do significado de por que esse cara tanto falece nos clipes dele, e como esperado, tem sim uma certa explicação. Lembra daquela frase que eu falei pra você guardar no início desse vídeo, quando acaba o clipe de A Morte do Autotune, que diz: a proporção que o homem exterior se destrói, o homem interior se renova? Então, o Matuê é um artista que procura sempre se reinventar e diversificar dentro do que ele faz. A morte dele nos clipes mostra um tipo de renascimento e renovação tanto no profissional quanto no pessoal. Ele mesmo fala muito sobre sua inovação musical, e observando o trabalho dele conseguimos observar essa inovação e mudança. Desde o primeiro clipe que ele morre decretando um tipo de fim de era, onde ele sempre volta com uma pegada diferente baseada com o que ele tá vivendo, e consequentemente uma hora chega ao fim. Então no lado artístico, ele encerra isso de forma dando início a algo maior e diferente. Ele mesmo já chegou a falar um pouco sobre isso no Podpah em relação ao clipe dele de A Morte do Autotune, e basicamente aqui já tá toda a explicação, tá ligado? A gente levantou o capital, foi a primeira vez que a gente queria executar a nossa visão de verdade, entendeu? A gente não tinha ainda executado as nossas ideias, porque não tinha recurso, tava fazendo o que dá pra ser feito. Tinha grana pra investir no clipe que a gente queria, do jeito que a gente queria. E aí, a ideia veio de matar o Matuê anterior e criar o novo Matuê. Ah, então é por isso agora? Entendeu, irmão? Precisei te... Ressurge um novo Matuê. É outro cara.
Então essa pira de sempre morrer nos clipes tem a ver com o fato dele estar sempre se renovando e buscando se diferenciar, seja da cena em geral como dele mesmo. Então em cada trabalho novo nasce um novo Matue, e pra nascer um novo Matue, o anterior tem que morrer, fazendo assim essa analogia como alguém que tá sempre renascendo ou renovando. E na saga onde ele trouxe aquela estética de vampiro, logicamente tem um fato dele também tá contando uma história além desse significado. Mas de qualquer forma esses clipes conseguem se encaixar nisso aqui também, fazendo a gente até enxergar de uma forma diferente cada morte dele nos clipes, o que pra mim cria até uma camada a mais de significado nos trabalhos dele, que se preocupa em trazer um sentido não só nas músicas, mas também nos clipes dele. Mas e aí, me conta aí nos comentários se você já sabia disso, ou se não fazia ideia, ou até se você nunca percebeu isso antes vendo os clipes do Matue. E se você já assiste os vídeos do canal, mas não é inscrito, eu te peço encarecidamente para você se inscrever e fazer parte dos primeiros 20 mil inscritos aqui do canal. E eu quero também agradecer aos que são inscritos e sempre interagem aqui nos vídeos. E se você é novo aqui no canal, eu vou deixar nesse final aqui outros vídeos para você assistir, inclusive esse aqui onde eu falo de uma jovem promessa aí na cena do trap, que tá sendo empresariado pelo mítico do canal Podpah, e em poucos meses ganhando destaque aí na cena, já tá gerando uma certa divisão de opiniões do público. E o nome dele é Franco The Sir. Dá um pulo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. O vídeo de hoje se encerra por aqui, valeu, falou e tamo junto.